senta aí, se ajeita, porque essa história começa daquele jeito que só anime sabe fazer, com um choque de mundos. De um lado, temos a Momo Ayase, uma garota de colegial estilosa, destemida e cheia de atitude, que acredita piamente no sobrenatural. Espíritos, fantasmas, maldições, tudo isso para ela é real, real oficial. Do outro lado temos o Okarun, um otaku tímido, meio nerd, que acredita em aliens e teorias de conspiração, mas acha que fantasmas são só baboseira. Dois mundos opostos. Mas os dois têm uma coisa em comum: são solitários e zoados pelos outros. E é aí que rola o primeiro encontro, bem numa cena meio tensa, com o Okarun sendo salvo pela Momo de uns valentões. A Momo acaba defendendo ele, e no processo os dois têm aquela conversa meio atravessada sobre no que acreditam. Um acredita em ET, a outra em espírito, e cada um acha que o outro é doido. E o que eles fazem para resolver isso? Um desafio. Cada um vai no local onde dizem ter o que o outro acredita. A Momo vai num lugar conhecido por avistamentos alienígenas. O Okarun vai num túnel assombrado por espíritos. E aí, mano? O anime larga o freio e pisa fundo no acelerador. A Momo é abduzida de verdade, sem cerimônia. E o Okarun, por sua vez, se depara com um espírito maligno insano. O Turbo Granny, uma criatura grotesca que parece uma mistura de vovó mutante com um demônio japonês, um dos designs mais absurdamente esquisitos e criativos dos últimos tempos. E como se não bastasse ser atacado, ele ainda tem que sair correndo pelado, porque o espírito tenta, digamos que possuir ele por outros meios. E sim, é tão bizarro quanto parece, e hilário também. Curiosidade de bastidor número 1. O criador de Dandadan, Yukinobu Tatsu, foi assistente do Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man, e do Yuji Kaku, Jigokurako. E você consegue ver claramente a influência. Dandadan tem o caos visual do Fujimoto, misturado com uma narrativa emocional bem marcada. E segundo ele, o design do Turbo Granny foi inspirado em lendas urbanas japonesas e aquela estranheza de pesadelo que a gente não consegue explicar. Depois de muito caos, pancadaria, gritaria e possessão espiritual, o Okarun acaba ganhando poderes. Sim, ele fica possuído pela maldição da Turbo Granny, mas aprende a canalizar isso como uma força sobrenatural. Ele ganha super velocidade, força absurda e, mais tarde, até poderes de regeneração. É tipo um modo berserker espiritual. Já a Momo, por outro lado, descobre que herdou dons psíquicos da avó exorcista dela, uma velhinha linha dura que sabe tudo sobre o mundo espiritual e que, aliás, é um dos personagens mais badass do anime. A Momo usa esses poderes com base nas emoções, especialmente nas memórias do seu primeiro amor. E é aí que o Okarun vira esse amor não correspondido, criando uma tensão romântica divertida entre os dois. Mas calma que a coisa só tá começando. A história engata em uma vibe de a cada semana um novo absurdo aparece. A Momo e o Okarun acabam virando uma espécie de dupla sobrenatural, lutando contra uma variedade de criaturas, cada uma mais insana que a outra. Espíritos com formas inumanas, demônios que lembram a arte clássica japonesa deformada, e até alienígenas nudistas com olhos que brilham. Sério. E entre uma batalha e outra, o anime encaixa momentos cômicos, e às vezes pervertidos, sim, com cenas de cotidiano, onde a química entre os personagens vai crescendo. A Momo se mostra cada vez mais cuidadosa e protetora com o Okarun, mesmo sendo explosiva e orgulhosa. E o Okarun, por mais tímido que seja, começa a se impor, lutar com garra e mostrar que tem coragem de sobra. Depois do caos da primeira grande batalha, Momo e Okarun começam a perceber que aquele desafio besta entre eles desencadeou um efeito dominó de encrenca sobrenatural. Agora, as criaturas esquisitas do além parecem ter jogado o GPS fora e resolveram fazer da vida dos dois uma eterna montanha-russa de maldição, invasão alienígena e socos psíquicos. E o que você faz quando o mundo resolve virar um anime doido? Junta os cacos e parte pra porrada.
É aqui que entra mais uma peça importantíssima no tabuleiro. Aira Shiratori, uma garota meio rival, meio futura aliada, com uma energia arrogante mais poderosa. Ela é de um clã de exorcistas e tem aquela vibe. Sou melhor que vocês, mas não consigo admitir que estou me apegando a esse grupo esquisito. A introdução dela é com o pé na porta. Ela chega detonando geral, cheia de técnicas de exorcismo e estilo. Mas com o tempo, a gente vê que a Aira é só uma menina pressionada por expectativas, tentando provar seu valor. Nesse momento, o anime começa a expandir seu universo. A gente percebe que não é só um duo lutando contra aberrações isoladas. Tem toda uma teia de clãs espirituais, alienígenas infiltrados e entidades interdimensionais que, por algum motivo, estão começando a se manifestar mais e mais. Tipo, o véu que separa o mundo dos humanos do mundo do bizarro tá se rasgando. E só quem tem poderes consegue perceber isso. E os vilões? Mano, cada um mais doido que o outro. Tem um espírito que é basicamente um rolo de filme demoníaco que se projeta na realidade, criando ilusões tortas. E tem também um alienígena musculoso, com cabeça de ovo e olhos flutuantes, que parece saído de um pesadelo do JoJo's Bizarre Adventure, e que ainda por cima luta pelado. Não tem como explicar, só vendo mesmo. Você precisa ter para poder Curiosidade de bastidor número 2. O anime foi produzido pelo estúdio Science Saru, o mesmo responsável por obras como Devilman Crybaby e Keep Your Hands Off Eizouken. E a pegada artística de Dandadan é justamente isso, um experimentalismo visual, sem vergonha de parecer exagerado. Cada cena de luta é cheia de estalos, efeitos de distorção, ângulos bizarros, quase como se a animação tivesse vida própria e estivesse dançando junto com o caos da história. Esse Taten. Conforme a trama avança, o relacionamento entre a Momo e o Okarun começa a tomar mais forma. Eles não falam abertamente sobre o que sentem, mas é evidente pra gente que o carinho ali é real. Momo começa a ficar com ciúmes da Aira. Okarun se sente inseguro, achando que não é bom o suficiente. Mas toda vez que alguém ameaça a Momo, ele se transforma. O cara vira um demônio da velocidade, rasgando o ar com sua energia espiritual bizarra e chutando criaturas para fora da dimensão. E em paralelo a isso, vamos conhecendo um pouco mais da Momo, especialmente através da avó dela, a Seiko. Ela é uma das figuras mais legais da história. Uma senhora exorcista durona, mas com um coração gigante e sabedoria afiada. Ela começa a ensinar Momo a usar seus poderes com mais controle, canalizando suas emoções, mas também dando conselhos de vida que quebram até espectador. A Momo é uma personagem que vai ficando mais profunda conforme os episódios passam. No começo, ela parece só a garota durona, mas aos poucos a gente vê que ela tem inseguranças, traumas e principalmente um senso de justiça que vem de ver pessoas que ama se machucando. Ela quer proteger, sempre, mesmo que tenha que bater em deuses ou aliens para isso. E quando tudo parecia já absurdo o suficiente, entra em cena um templo amaldiçoado. Aqui é quando o anime vai full arco shounen de guerra espiritual. Os personagens vão investigar esse lugar, e aí rola um confronto com um yokai ancestral, um espírito do mal que habita o lugar há séculos e se alimenta de sentimentos negativos. É uma criatura gigantesca, deformada, com múltiplos braços e olhos, e que tenta absorver os poderes da Momo e do Okarun. A batalha é completamente insana. Okarun vai até o limite do poder dele, enquanto Momo tenta controlar sua raiva para não explodir o lugar inteiro. A Aira também participa, e eles usam combinações de poderes que são tão absurdas quanto geniais, tipo exorcismos sincronizados com gritos psíquicos e dancinhas de invocação. No fim, o trio vence, claro, mas não sem sequelas. O Okarun começa a sentir que sua alma está sendo consumida pelas energias da Turbo Granny. Momo percebe que seus poderes também estão começando a afetar sua mente. E aí rola aquele típico momento de talvez a gente esteja brincando com forças que não entende.
Depois da treta no templo amaldiçoado, o trio principal já não é mais só um grupo de colegiais com dons estranhos. Eles estão virando uma linha de frente contra ameaças que nem os clãs de exorcistas mais antigos conseguem explicar direito. Momo, Okarun e Aira estão cada vez mais conectados, tanto emocionalmente quanto em combate. Mas junto com essa força vem o peso. Agora tem olhos sobre eles, espíritos, entidades alienígenas. Tá todo mundo olhando, e é aqui que o céu literalmente abre. Um objeto voador gigante aparece sobre a cidade. Não é um disco voador clássico. É algo mais místico, mais cósmico. Uma mistura de tecnologia alienígena com arquitetura espiritual. A galera no anime não entende se é um navio de guerra alien ou um templo voador de outra dimensão. Mas a gente, do lado de cá, entende uma coisa. Isso não é só mais um inimigo da semana. Isso é uma ameaça que vai mudar tudo. O OVNI ancestral, como os fãs chamam, libera criaturas menores que parecem híbridos de yokai e robôs. E eles vão direto atrás da Momo. Isso porque, ao que tudo indica, os poderes dela despertaram algo que estava selado nesse objeto. Ela virou uma espécie de chave cósmica. E isso a coloca no centro de uma caçada interdimensional. Okarun, claro, não vai deixar isso barato. Ele parte para cima dos invasores com uma fúria que ele nunca mostrou antes. A luta que se segue é uma das mais insanas da temporada. Okarun enfrentando uma criatura que se teleporta e se multiplica, enquanto lida com sua própria instabilidade espiritual. Enquanto isso, Momo tenta proteger civis e ainda controlar um surto de energia psíquica que está prestes a explodir. A luta culmina em um momento muito simbólico. Okarun quase perde o controle e vira completamente uma criatura da Turbo Granny. Tipo, ele começa a se distorcer, seus ossos se estalam, a velocidade dele dobra. Momo, mesmo em perigo, corre até ele, segura seu rosto e grita para ele lembrar quem ele é. E ele volta. Não por controle, mas por causa dela. Cara, é emocionante demais. Tessistivis. Yes. Yaumasia. Curiosidade de bastidor número 3, um dos momentos mais emocionantes da temporada. A Momo segurando o Okarun e o trazendo de volta com um grito foi inspirado em uma cena de Nausicaa, do Vale do Vento, do estúdio Ghibli. O autor de Dandadan é fã declarado do Miyazaki e costuma inserir referências emocionais em momentos de clímax. Inclusive, a pose da Momo nessa cena é quase idêntica à da Nausicaa, protegendo o Ormu. E depois da luta, o OVNI ancestral desaparece, mas não sem deixar rastros. Um dos robô yokai deixou para trás um artefato bizarro, um cubo que pulsa, como se estivesse vivo. A Seiko, a avó da Momo, analisa o objeto e diz que aquilo não é só alienígena, mas algo entre o tempo e o espírito. E aí a coisa começa a ficar densa. A partir daqui, a temporada entra em seu clímax narrativo. A cidade começa a sofrer distúrbios temporais, relógios parando, sombras andando sozinhas, pessoas tendo sonhos premonitórios. Tudo tá se desestabilizando. E os únicos que conseguem entender o que tá rolando são eles, nosso trio principal. A Momo começa a sentir dores de cabeça fortes, como se estivesse conectada a outra mente. Okarun tem visões do passado da Turbo Granny e descobre que ela era uma sacerdotisa que enlouqueceu ao tentar conter uma fenda entre mundos. Já a Aira começa a perceber que seus próprios mestres espirituais estão omitindo informações sobre a origem dessas forças. É então que surge o vilão final da temporada. Um híbrido alien yokai chamado Domu, uma entidade de outra dimensão que se manifesta através de tecnologia esquecida e feitiçaria antiga. Domu é elegante, cruel, frio e absolutamente bizarro. Uma mistura de figura folclórica japonesa com design sci-fi. Ele diz que a Terra está prestes a ser colapsada entre realidades e que a Momo é o elo vital dessa colisão. A batalha final é de explodir cérebro. Momo, Okarun, Aira e até mesmo Seiko se unem para impedir que Domu abra a fenda.
A luta acontece em várias camadas, no plano físico, no espiritual e no psíquico. A animação aqui é completamente solta. Distorções de perspectiva, cores pulsando, gritos telepáticos, símbolos antigos flutuando no ar. O momento mais épico. Momo, tomada por um poder ancestral, voando em direção a Domo, atravessando dimensões com a força da mente, enquanto o Okarun segura a fenda no tempo com sua velocidade absurda. A Aira usa tudo que aprendeu para selar os pedaços que escapam. É lindo, é frenético, é Dan-da-Dan em sua essência. No final, eles vencem, mas a vitória tem gosto agridoce. O mundo está salvo, por enquanto. Mas agora eles sabem. Tem algo muito maior por trás disso tudo. Algo que não é só ET ou espírito. É um entrelaçamento de realidades que pode colapsar a qualquer momento. E eles são os guardiões disso, quer queiram ou não. Depois da explosão interdimensional que quase rasgou o planeta ao meio, os protagonistas saem da batalha contra Domu fisicamente exaustos, mas emocionalmente mais unidos do que nunca. Momo, Okarun e Aira. Agora são mais do que um trio de azarados com poderes sobrenaturais. São uma família formada no meio do caos. E como toda boa história, depois da guerra vem aquela fase de respirar. A cidade começa a se recuperar. O céu volta ao azul normal. Os relógios param de surtar e a vizinhança, que nem sabia o que estava acontecendo, segue a vida como se nada tivesse rolado. Mas para quem viu o fim do mundo de perto, cada silêncio é suspeito. Momo volta para a escola com o cabelo meio queimado, resultado da sobrecarga de energia no clímax da luta, e logo é cercada por amigas perguntando: que tintura é essa? Ela só dá uma risadinha e diz: foi uma viagem intensa. Okarun, por outro lado, tá mais confiante. Aquela insegurança dele lá do início, de não ser bom o suficiente, já era. Agora ele encara o espelho de boa, com aquele olhar de tô pronto pro que vier. E aliás, o clima entre ele e a Momo agora é outro. Não tem beijo ainda, mas tá tudo ali no olhar. Aquela conexão que só se forma quando duas pessoas passaram pelo inferno juntas e escolheram continuar lado a lado. Eles se cutucam, discutem por bobagens, mas agora tem carinho. Um carinho estranho, cheio de fantasmas e alienígenas, mas um carinho real. A Aira também muda bastante. De rival fria e arrogante, ela vira uma espécie de irmãzona da galera. Continua toda cheia de pose, mas agora é visível que ela se importa. Inclusive tem uma cena onde ela tá limpando o templo da Seiko em silêncio como forma de agradecer. E quando a Momo pergunta por quê, ela só resmunga: tava sujo demais, ué. Aon. Tsundere até o fim. Curiosidade final. Você sabia que Dan-da-Dan foi originalmente recusado por várias editoras antes de virar mangá? O autor, Yukinobu Tatsu, que foi assistente do criador de Chainsaw Man, sim, insistiu tanto na ideia de misturar alienígenas, fantasmas e romance juvenil que acabou publicando pela Shonen Jump Plus, uma plataforma digital mais aberta a ideias fora da caixa. Resultado? Um dos maiores sucessos recentes, com mais de 3 milhões de cópias em circulação antes mesmo do anime estrear. O que é maluco é que quase ninguém queria apostar nesse mix insano. E olha só no que deu. Voltando à história, nos episódios finais, a Seiko convoca os três para um treinamento espiritual leve, mas que logo vira um evento completamente fora do normal. Eles vão parar numa vila abandonada que funciona como uma espécie de campo de concentração de energia mística. E claro, a vila é infestada de espectros presos entre dimensões. Um último teste, não físico, mas emocional. Lá, cada um deles é forçado a encarar seus medos internos. Momo tem uma visão de sua mãe, uma figura ausente e cheia de culpa, e precisa perdoar parte do que viveu. Okarun encara a própria sombra, literalmente. Uma versão sombria de si mesmo, que representa seus traumas de rejeição e solidão. Já a Aira enfrenta a imagem de si mesma criança, ouvindo que nunca seria suficiente. Esse arco é curto, mas emocionalmente forte, e fecha a temporada com chave de ouro.
Não só porque mostra que os monstros externos já não são o maior desafio, mas porque amarra os arcos pessoais dos personagens. Depois disso, a galera volta para casa, ainda meio zonza de tudo que rolou. E na última cena, temos Momo e Okarun no telhado da escola, vendo o pôr do sol. Ela pergunta se ele acha que tudo acabou. Ele responde: "Não sei, mas se vier de novo, a gente mete a porrada juntos." E aí, sem dar tempo nem de respirar, a câmera corta para o céu noturno. E aparece uma nova figura flutuando lá em cima. Um ser encapuzado, com um símbolo antigo brilhando nos olhos. A trilha sonora sobe, a tela fica preta e... fim da primeira temporada.